Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de se fazer um alinhamento sem aquela aparelhagem que tem nas máquinas de alinhamento, né? O bom daquelas máquinas de alinhamento é que as rodas ficam em cima de uma plataforma móvel. Essa plataforma deixa as rodas se acomodarem, tanto lateralmente como para frente e para trás. Então é importante para você fazer o alinhamento que o carro fique o mais nivelado possível, né? E as rodas soltas. Então aquela plataforma ela ajuda por causa disso. A roda fica totalmente solta, né? Ela fica naquela plataforma, ela pode escorrer para fora, para dentro, para frente, para trás, sem precisar ficar mexendo o carro. Quando você vai fazer numa área plana fora da plataforma, isso é uma forma que eu aprendi no Autódromo de Interlagos com carro de corrida, tá? Então, quando o carro lá ele não sofria um dano na suspensão, mas estourava um pivô e a roda saía, até amassava um pouquinho a lata, mas todo o sistema estava ainda em ordem, não amassou nada da suspensão. O que era feito? Você ia para os boxes, trocava o pivô e o que tinha entortado das peças mecânicas, né? E lá no box não tinha a plataforma. E essa maneira é tão eficiente, às vezes ela é mais eficiente do que uma máquina de alinhamento, porque aquela máquina de alinhamento ela precisa estar calibrada. São feixes de luz, né? Que se você bater uma peça daquela que você acopla as rodas, ela já lá dentro as lentes ficam desalinhadas. Então você vai alinhar e a calibragem dela está errado e o carro fica errado. Agora, dessa maneira que eu estou falando, é praticamente impossível ficar errado, porque ela é tipo de uma maneira analógica, é na linha, né? Você vai alinhar o carro na linha. Aí você vai falar assim, bom, você vai alinhar, mas e a cambagem? Pessoal, a cambagem do carro de corrida ela já é aberta. Tanto no carro de passeio como no carro de corrida, você tem, dependendo de fábrica, eles podem vir com a cambagem um pouquinho aberta, né? Esse carro que é um EcoSport, ele vem com a cambagem um pouquinho aberta. E se você pegar um buraco muito forte, a cambagem pode abrir mais, né? E para você resolver esse problema, só trocando o telescópio inteiro. O telescópio onde vai o amortecedor, a mola. Então muita gente às vezes fica comendo o pneu por dentro e a gente compensa no alinhamento. Se não é uma coisa muito absurda, a gente alinha e fecha um pouquinho o alinhamento da roda, mas é muito pouquinho para compensar o que come por dentro. Você vai testar na pista ou na rua, o carro não pode ficar sambando, né? Você vai fazer no olho uma coisa muito pequena, fechar o alinhamento muito pouquinho, né, para compensar a cambagem que está aberta, porque a cambagem aberta vai comer o pneu por dentro. Se você compensar fechando um pouquinho a roda para dentro, mas muito pouquinho, você pode compensar isso aí sem perder a estabilidade, tá? Mas tem que ser muito preciso e testando o carro, entendeu? Então, geralmente num carro de corrida que não existe uma preocupação tão violenta, mais com estabilidade do que você comer tanto pneu, o que a gente faz? A gente pode deixar o carro até com zero, a linha fica retinha, fica bem retinha, ele fica zerado, entendeu? Você tem a opção de fechar um pouquinho para dentro, às vezes um pouquinho para fora. Eu não costumo abrir um pouquinho o alinhamento, eu costumo sempre ou deixar zero, quase 90% zero, e porque zero, ele pode até comer por dentro, mas é pouquinho, entendeu? Ou então, se está comendo muito, eu fecho menos, talvez de 1 milímetro, né? E a gente compensa e dá muito certo, e o carro fica muito bom.
Entendeu? Eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo fazer. Muitas vezes que a linha em máquina, às vezes você precisa de uma calibragem boa da máquina e aquilo coloca, tira lá no equipamento com os carros e as pessoas às vezes não calibram direto e você às vezes sai com o carro totalmente desalinhado. O carro estava mais ou menos e aí ele sai pior, entendeu? Então isso é o problema. O primeiro passo aqui é você deixar o volante o mais reto possível, tá? Você vai andar, deixar num lugar plano, né? E vai ligar o carro e ir para frente e para trás devagarinho, assim, coisa de meio palmo, para frente, para frente, para trás, reto, reto. Você vai para lá e para cá, para lá. Por quê? Para a roda se adaptar ao piso, não ficar nem querendo abrir, nem querendo fechar. Ela vai se adaptando, porque aqui a gente não tem uma plataforma móvel, entendeu? Para a roda se adaptar. Então você deixa o volante super reto e vai para frente, para frente e para trás, umas 4, 5 vezes para ele se ajustar. Depois que ele se ajustou com o volante reto, você não pode mais mexer o volante, senão ele vai sair fora. Entendeu? Então você procura deixar o volante reto e se precisar mexer o volante, você vai ter que ir para frente, para trás de novo até ele se adaptar ao chão novamente. Entendeu? Então, vamos lá. Pessoal, quero deixar bem claro para vocês que tem que entender de mecânica para fazer esse tipo de serviço, tá? Senão vocês vão estar comprometendo a sua segurança. Então tem que entender um pouco de mecânica. Se vocês não entenderem, leva para uma pessoa, para um mecânico que entenda, né? Porque se você for mexer e não apertar os parafusos direito, aí você vai estar comprometendo sua segurança. Então isso que eu estou mostrando como é que se faz é para você ter uma base e tem que ter conhecimento para fazer esse tipo de coisa, né? Que você está mexendo em barra de direção, tudo, e você não pode nem apertar demais e nem apertar de menos, porque compromete a segurança, entendeu? Então, atenção aí, se não entender, não mexa, tá? Ou leve para alguém que entenda, mas para vocês ficarem sabendo como é que se faz. Volante retinho, ó. Pouquinho para frente, pouquinho para trás, pouquinho para frente, pouquinho para trás. Deixa ele se adaptar ao chão. As rodas tem que se adaptar ao chão. Tá? O volante bem retinho. Bem retinho. Tá, aqui você não mexe em mais nada. O que acontece? Muitas vezes a pessoa... muitos alinhamentos eram feitos assim. Você alinhava, depois sacava o volante e colocava o volante reto, tá? Mas existe essa maneira de você, principalmente quando tem airbag, você deixar ele niveladinho e lá nas rodas, você deixa retinha a roda e acerta no parafuso. E olha, vem aqui, olha o volante para ver se ele continua reto, tá? E põe a linha. Ele estando reto na linha e estando reto aqui, aquele lado está pronto. Aí você vem para esse lado aqui, né? Você vai ajustar o parafuso, o braço, ajusta, vê na linha se está tudo certinho. Estando certinho, você dá um encosta a porca e confere na linha e depois vem ver o volante. Se o volante estiver torto, você tem que refazer. E faz 2, 3 vezes até ficar a linha reta de um lado, volante reto. A linha reta do outro, volante reto. Entendeu? E depois você vai com o carro para frente e para trás e mede de novo na linha. É assim que você vai fazer. O primeiro passo eu já mostrei. Agora vocês vão pegar uma linha. Essa linha é a mesma linha praticamente usado para obra, para engenharia civil, né, de pedreiro. É uma linha bem forte, robusta, né, usada na construção civil. Você vai, como está sozinho, era uma pessoa segura,
ou você dá a volta aqui na roda, começa aqui, ó, eu prendi em algum lugar, dei a volta na roda, saiu aqui por trás e tá pegando no meio da roda, onde não vai encostar em nenhum lugar na lataria, nada. Não pode encostar em nenhum lugar, ela tem que estar só posicionada na roda, tá? E você vai esticar ela, olha aqui, ó, ela não tá pegando em lugar nenhum da roda, nem quer dizer, só na roda, né? Não tá pegando na lataria, não tá pegando em nada. Aí ela vai encostar aqui ou ficar aberta, tá? Se a frente tiver aberta aqui, ela vai apoiar aqui e ficar desencostado daqui. Não sei se dá para ver. Ela fica desencostada. Se o alinhamento tiver com a frente fechada, ela vai encostar aqui e aqui vai ficar aberto. Tá? Mas você tem que ser preciso. A hora que você vai começar a medir, você olha, vai. Ó, encostou, não pode forçar. Você estica bem, estica muito bem e vai vendo se ela vai encostar. A hora que ela encostar, sem forçar, ó, encostou, para. Você para, ó, ela não pode estar forçando para fora, tá? Separou e vai medir. Ó, encostou, olha o que está acontecendo aqui. Cadê? Encostou aqui. E o alinhamento aqui está fechado. Está um pouquinho fechado. Esse tanto aqui é aceitável, tá? Ele vai dar estabilidade, ó. É aceitável, ó. Ele tá um pouquinho, é 1 milímetro. É 1 milímetro fechado. Quer dizer que se a cambagem estiver um pouquinho aberta, ele vai compensar para não comer muito por dentro. Dependendo a quantidade de abertura da cambagem, isso pode ser o suficiente. Você não pode fechar muito, porque senão, se você começar a fechar e dar uma distância muito grande, você pode perder estabilidade, né? Então tem que ser 1 milímetro, 1 milímetro e meio, dependendo da situação que você está com a cambagem aberta, tá? Então, encostou lá atrás, ó, não está encostando em lugar nenhum aqui, só vem da roda de lá, a linha bem esticada, forçando bem aqui, bem esticado, você vai vendo lá nesse lado da roda. A hora que ela encostar, lamber, você vai vai fazendo uns testes. Lambeu sem forçar, você já mede aqui. Olha lá, um pouquinho fechada, um alinhamento aceitável, né? Se a cambagem estiver aberta, isso aqui é o suficiente para mim. E o volante está reto, aí eu vou ter que ver o outro lado agora. Olha, a mesma coisa aqui, eu passei a linha, prendi ela aqui, ou em algum lugar, pode ser no aro da roda, você tem que dar uma volta e prender ela. Passa aqui por trás, sai aqui na frente, no meio da roda. Tem carro que a lataria atrapalha, você pode pôr um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O importante é não encostar em lugar nenhum da roda. E a medida é o mais importante. Você tem que ser esperto na hora de medir. Senão você vai fazer besteira, né? Vem aqui. Certifica que a linha não está batendo em lugar nenhum no carro. Ela tem que estar perfeitamente esticada. Bem esticada. E você apoia o dedo aqui, ó, deixa ela desencostada, né? Desencostada, ó, tá desencostado dos dois lados. E vai apoiando o dedo aqui e aproximando e olhando os dois lados, tá? Eu tô olhando aqui, né? Não dá para filmar os dois lados, eu tô olhando aqui e chegando e olhando lá para ver se já encostou. Né? Chegando, encostou lá agora, ó. E aqui também está praticamente encostado. O que significa? Que aqui o volante está reto, aquele lado está um pouquinho para dentro e esse aqui está praticamente tá zero graus. Para ele ficar perfeitinho, como esse carro está com a cambagem um pouquinho aberta,
você teria que fechar um pouquinho aqui no parafuso, né, para ela ficar igual ao lado de lá, né, e não comer pneu por dentro, tá? Então, o certo aqui, apesar de ser bem pouquinho, é eu fechar o alinhamento desse carro aqui, essa parte da frente, um pouquinho para lá. Aí eu vou ver onde está o braço da direção, para eu ir fechando devagarinho, às vezes é meia volta, uma volta, né? E depois medir tudo de novo, olhar volante, tudo, processo, tudo de novo. Tá vendo aqui, ó? Ó, a barra direção, é um helicóptero, tá tendo corrida de Fórmula 1 hoje, né? Fica esses helicópteros para lá e para cá. Tá vendo aqui, ó? A barra de direção onde ajusta ao alinhamento fica na parte traseira. Tem alguns carros que ficam na parte da frente. Então o que acontece? Como ela fica na parte traseira, eu preciso empurrar essa roda para fora um pouquinho. Eu vou desparafusar a porca e fazer com que essa barra cresça 1 milímetro ou menos, porque o que acontece? A barra não está na ponta da roda, ela está no meio. Então, meia volta que você dá aqui, que é meio milímetro aqui, lá pode alterar 1,5 milímetro, 2 milímetros, entendeu? Então tem que ser muito pouquinho, né? Depois você encosta e mede de novo. É um processo chatinho, mas muito eficiente, entendeu? Então eu vou soltar, né? Pegar duas chaves fixas, uma para segurar a barra e outra a porca, para ela não virar e estragar a ponteira lá. A ponteira tem que ficar retinha, tá vendo? Essa ponteira aqui tem que ficar retinha. Então você pega uma chave para segurar a ponteira e a outra para desapertar. Aí você solta e vai virando esse braço aqui. Tem um encaixe que você mexe nesse bracinho, nesse eixo aqui, né, da barra de direção, que você vai virando ele aos pouquinhos ele vai crescendo ou diminuindo. Se ele, como ele está na parte de trás, se eu diminuir o tamanho do braço, a roda abre o alinhamento, fica apontando para fora. Se eu aumentar o braço na parte de trás, ele vai fechar o alinhamento, vai apontar para dentro do carro, entendeu? Para a parte de fora, come o pneu por dentro. E se apontar para a parte de dentro, ele come pneu do lado de fora. Então tem que ser uma coisa casada junto com a cambagem. Se a cambagem está aberta, você puxa um pouquinho para dentro, né? Você puxa um pouquinho para dentro que compensa a cambagem aberta. Se a cambagem tiver um pouquinho fechada, você pode deixar zero. Zero ainda é uma opção que não come nem aqui nem ali, né? Mas se a cambagem estiver muito aberta na hora de uma curva, pode ser que ainda coma por dentro. Mas zero, na dúvida, deixa zero. Na dúvida, você deixa zero, tá? Mas como eu sei aqui que a cambagem está um pouquinho aberta e eu estou vendo como está comendo o pneu, eu posso puxar um pouquinho para dentro, deixar igual ao lado de lá. Olha aqui, ó, pela parte da frente, sem levantar o carro, eu coloquei uma chave aqui, não sei se dá para ver, uma chave aqui do lado do pivô, tem um sextavado aqui que encaixa uma chave antes da porca, que isso é para segurar o pivô. E como eu estou sozinho, eu casei essa chave tanto com o eixo como essa parte da suspensão. Então se eu empurrar para baixo, a chave vai ser segura por aqui. Se eu empurrar para cima, a suspensão, o telescópio vai segurar aqui, tá bem apoiadinha. Tava bem duro, aí você vem com outra chave, né, de boca e vem somente nesta porca, né? A rosca é sentido horário neste caso, né? Então eu forcei bem para trás e soltei. Aqui, ó, ela soltou, tá vendo? Eu vou dar uma distância
Agora eu vou calcular. Como está na parte de trás, se eu quiser fechar a roda empurrando para o lado de dentro do carro, eu tenho que empurrar essa haste, aumentar o tamanho dela um pouquinho para a roda vir para dentro aqui. Se eu quisesse ao contrário, que a parte o alinhamento apontasse para fora, se tivesse muito para dentro, aí eu tenho que diminuir esse braço, rosqueando ele, para abrir um pouco o alinhamento aqui na frente e começar a apontar mais para fora até dar zero, né? Entendeu? E como é que eu faço isso? Pegando uma outra chave, aqui tem um sextavado no eixo, ó. Tem um sextavado no eixo e eu vou rotacionando ele aqui, ó, até ela aumentar ou diminuir. Depois que ela chegar na posição, eu meço direitinho, confiro na linha dos dois lados e no volante e depois encosto a porca, encosto bem, aí eu verifico tudo de novo, a linha, volante e tudo, meço as duas rodas. Se tiver tudo certo, eu aperto e acabou. Se não tiver certo, você faz o processo de novo até ficar tudo perfeitinho. Olha aqui, ó. A chave continua apoiada, segurando a ponteira, tá? A porca solta, tá? A 2 milímetros de distância para eu ter uma base do que está fazendo. E uma outra chave aqui, no caso é 13, que encosta no eixo da barra de direção, né? E o que eu tenho que fazer? Eu quero que o alinhamento, a roda da frente, puxe um pouquinho para dentro do carro. Então o que eu tenho que fazer? Como está na parte de trás, eu vou alongar, rodar isso aqui para isso aqui ficar mais comprido, empurrar a roda para fora aqui na parte de trás, para ela na parte da frente fechar. E eu vou fazer com essa chave aqui. Eu já dei meia volta e abriu meio milímetro aqui. A porca ficou afastada meio milímetro. Aí eu vou medir de novo para ver como é que tá. Ela estava em 0, ela tem que fechar um pouquinho. Então olha só, meia volta só eu dei. E já vai mexer bastante aqui na frente. Depois de apertado na linha, tá tudo certo, o que você faz? Dá um aperto razoável, não muito. Sai com o carro, pega uma linha reta, tem que ser plano e reto, a pista não pode estar nem caída para o lado direito nem para o lado esquerdo. Pega uma linha reta aí bem certinho e deixa o carro em linha reta, tá? E vai vendo como é que tá o volante. Se o volante ficar torto, você tem que voltar, colocar ele reto novamente e medir tudo de novo, porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Medir, soltar, puxar para dentro, para fora, medir 2, 3 vezes, porque você fez alguma coisa errada. Tá? O volante tem que ficar reto. Olha, lá eu peguei a linha, fui medir, o que aconteceu? Tava 0 ainda. Falei, bom, eu mexi, tinha que mexer em alguma coisa. Aí eu vim pro volante aqui, vocês não vão conseguir ver, mas ele tá um pouquinho mais baixo aqui. O que acontece? Eu liguei o carro e vou fazer aquele processo de novo, para frente e para trás, acertando o volante. Quando eu acertar, com certeza vai mexer um pouquinho na roda do outro lado também, que eu vou ter que compensar, tá? Eu acerto, o volante tem que estar extremamente reto, tá? Ó, acertei o carro, o volante agora tá retinho, com certeza foi 2 milímetros que eu levantei aqui, vai mexer naquela roda, eu vou medir tanto essa como aquela, se precisar eu ajusto essa também, tá? Porque eu precisava fechar um pouquinho aquela. Vou ver, provavelmente essa aqui, elas trabalham em conjunto, eu tenho que fechar um pouquinho também, porque essa que estava um pouquinho para dentro foi um pouquinho para fora também. Então eu vou ter que acertar as duas, tá? Mas aquela ficando certa e depois é só acertar essa aqui,
Vê como mexe em tudo e tem que ser uma coisa, é uma obra de arte. Vamos lá, pessoal. Ó, eu acertei o volante lá. Agora eu vou colocar a linha aqui muito bem esticada, né? Aqui não vai dar para ver direito, ó. A hora que ela encostar, eu vou fazendo assim, ó. Ela tem que encostar sem eu forçar, tá? Encostou, senão ela faz uma barriga lá, você já perde a medida, né? Então, encostou, eu paro a mão aqui e vejo aqui, ó. Ó lá, ficou um pouquinho para dentro, 1 milímetro, exatamente o que eu queria, tá? Aí eu vou fazendo assim, ó, para frente e para trás, para ver se ele tá lá, a parte de trás tá encostando, não tá fazendo barriga. Eu vou fazendo assim, ó, e vou testando, ó. Encostou aqui e olha aqui, ó lá. É 1 milímetro, aqui na câmera parece muito, mas é 1 milímetro, tá? Ele encostou, não faz barriga, é 1 milímetro aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui foi o que eu queria. Agora, eu tenho que ir lá na outra roda, né? E verificar o que aconteceu, para acertar e deixar os dois lados iguais. Porque se não ficar exatamente a mesma distância aqui e lá, o volante, na hora que o carro começa a andar, ele fica torto. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, a linha tá esticada, tá vendo? Muito esticada. Tá apoiando na roda, não tá pegando na carroceria do carro. Aí eu vou para aquele esquema lá, ó. Eu apoio minha mão aqui porque tem que ser preciso, ó. Aqui, e eu vou fazendo assim com o dedo, ó. Não pode mexer, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. E eu vou até encostar. Encostou, eu paro a mão. Tá? Encostou, eu paro a mão e vejo o que está acontecendo aqui. Tá? Ó, ele tá um pouquinho aberto, exatamente como estava lá do outro lado. Tá encostado. Eu vou fazendo o teste, fazendo assim, ver se ele não tá fazendo barriga, se não tá encostando lá atrás, ó. Tô olhando lá atrás, ó, encostou aqui, ó, aqui encostou, eu paro a mão e olha lá. Exatamente o mesmo tanto que estava do outro lado, não mexeu, tá? Então, agora que eu vou dar um aperto, não o final, dar um certo aperto, para eu ir para a pista, tá? Eu vou para a pista, porque às vezes ele se adapta, né? E mexe de novo, né? O volante fica torto na pista, aí você recoloca na garagem ou na oficina e você mede de novo, porque ele vai se ajustando, né? Pode ser que tenha se ajustado, suspensão, alguma coisa assim, né? E você mede tudo de novo. O volante tem que estar reto. Então aqui, pela distância que está aqui, ó, um pouquinho fechado e lá um pouquinho fechado, o volante na pista vai ficar reto, tá? Às vezes, se ele mexer um pouco em linha reta e a pista não tiver nem tombada para a direita nem para a esquerda, estiver retinho, então, porque se a pista estiver tombada para um lado, aí a gente força o volante para o outro, ele vai ficar torto. Tem que estar bem retinho, tá? Aí, ó, aqui, pelo que eu tô vendo, ficou bom, tá? Ficou ótimo, mas agora tem que testar na pista e depois recolocar no local plano e medir novamente para ver como é que ficou, caso o volante fique torto. Então, pessoal, vamos lá. Dei uma volta agora, né? Aparentemente estava tudo certo. Eu falei que a suspensão às vezes vai se adaptar, né? Na rua é diferente. E o volante ficou um pouquinho torto para cá. O que acontece? Eu gravo o quanto que ele ficou torto, coloco novamente em lugar plano e deixo ele torto desta maneira. E vou fazer as medições novamente. Se ele ficou torto assim, vamos ver agora que a suspensão se adaptou na rua, tudo direitinho, para ver a medição novamente para a gente refazer o serviço tudo de novo, tá? Porque ela se adaptou e agora, na segunda vez, provavelmente vai ficar certo. Rapidinho, pessoal, uma maneira, vamos dizer, analógica de você ver como é que está a sua cambagem. O que você faz? Coloca uma régua no chão, tá? Nivela essa régua, uma régua, você põe ela no nível, aqui está no nível, tá?
Aí você vai pôr em cima dessa régua um esquadro que pegue o pneu inteiro, tá? E você vai ver o tanto que está aberto aqui, ó. Tá vendo? Só que tem que descontar a barriga que o pneu está aqui no chão. Você pode também puxar ele para cá e deixar desalinhado aqui, ó, que aqui não tem barriga, e medir também, tá? Mas aqui, se você medir, colocar a régua aqui, ó, no pneu inteiro encostado, primeiro coloca a régua aqui, encosta e mede essa distância aqui, ó, até o aro, e lá embaixo também mede a distância no aro, você vai ver uma diferença e você dá um desconto, tá? Vamos supor, a barriga aqui eu já medi, é meio centímetro. Então, se está afastado esse tanto, você desconta meio centímetro aqui também, que você vai saber exatamente o quanto está de cambagem aberta. Aqui tem 1 centímetro, 1,3 descontando o meio centímetro, você vai saber quanto que a cambagem está aberta, tá? Esse é o lado esquerdo. Já do lado direito aqui, na realidade, né, eu estou olhando de frente aqui, esse é o lado esquerdo, o outro lá que eu falei que era esquerdo é o direito, né, do carro. Aquele lado lá que eu falei é do lado do passageiro, esse aqui é do lado do motorista, consertando. Então, olha como ela está mais aberta aqui, ó. É muita coisa, mas eu tenho que descontar o meio centímetro que eu já medi, entendeu? Descontando o meio centímetro, ó, mas ela está mais aberta. Foi esse lado aqui que eu tive que fechar um pouquinho mais do que o outro para compensar, tá? Então, se eu deixar igual os dois, a cambagem que está mais aberta ela vai tender a puxar, entendeu? Então, este lado, se eu deixei o alinhamento lá fechado em 1 milímetro aqui na linha, esse lado aqui eu tenho que fechar 2 para compensar isso aqui. Senão, o volante, se você deixar igual os dois lados, o volante sempre vai ficar meio tortinho, porque ele vai querer puxar mais para um lado. Então, você compensa aí. Então, nivela com uma régua grossa para ela não empenar, né? Desconta a barriga ou mede aqui, tá? Antes, para você ver a barriga, é só encostar dos dois lados aqui, ó, e medir de aro até a régua, de aro até a régua. Vai dar uma diferença, você desconta. Depois de medido, você vê a distância. Aquele lá ia ficar descontando quase encostadinho assim. A cambagem quase está um pouquinho aberta. Essa aqui está bem aberta, tá? Então, quer dizer, esse aqui, apesar do sistema estar todo ótimo, excelente, o que acontece? Ela está um pouquinho aberta porque o telescópio deve ter dado uma abridinha assim, tá? Pouca coisa. Mas você compensando no alinhamento, ele fica normal, fica tranquilo, entendeu? Então é assim que você pode ter uma medição analógica sem aparelhos. Então, por que às vezes o mecânico, por melhor que seja, o aparelhamento dele, o melhor que seja, ele põe lá no equipamento, alinha direitinho, quando vai dar uma volta, tá tudo direitinho, o volante fica um pouquinho torto. Ele acertou lá, mas fica um pouquinho torto. Por quê? Ele tem que ter o conhecimento técnico de se há uma cambagem, ele vai ver pelo aparelho dele, se uma cambagem está mais aberta que a outra e ele alinhar perfeitamente as duas rodas, o volante vai continuar torto. Às vezes você tem a cambagem um pouquinho mais aberta e estruturalmente não tem nada danificado, ela só abre um pouquinho, e você tem que fechar o alinhamento um pouquinho mais do lado que está mais aberto do que o outro. Fazer uma coisa um pouquinho diferente de um lado, fechar um pouquinho mais de um lado do que do outro que está melhor. Porque senão o volante vai continuar torto. Eu aqui fiz duas, 3 vezes eu tive que fazer, porque eu fiz a primeira certinha, né? E o volante ficou torto. Aí eu fui para o lado que a cambagem estava maior e dei uma fechadinha um pouquinho mais. Você não pode fechar muito, né? Senão você pode perder instabilidade e tudo. E fechei 1 milímetrozinho, aí ficou quase perfeito. Aí eu voltei e fechei mais meio milímetro do lado que a cambagem estava maior,
né? Aí ficou perfeito. Dei uma volta, fiz curvas, tudo ficou perfeito. Quer dizer, compensou a abertura da cambagem, né? E a pessoa já vai falar assim, tem que trocar telescópio, tem que trocar tudo. Bom, se o sistema não está ruim, só abrir um pouquinho a cambagem, não tem necessidade. Você pode compensar no alinhamento, mas tem que ter um conhecimento técnico para isso. Mas aí não fica bom. Como? Carro de corrida trabalha com cambagem totalmente aberta. E é no limite, não pode ficar ruim aquele carro, senão o piloto sofre acidente. Não é que é ruim, é uma outra técnica para você deixar a cambagem aberta, entendeu? Então você consegue acertar, só que os caras aí, eles podem, na aparelhagem, se não tiver um conhecimento técnico, é pouquíssima gente que tem esse conhecimento, né? Você não vai conseguir acertar nunca. Aí, desse jeito, ou você tem muito conhecimento para fazer isso no aparelho, né? Ou você tem que fazer na linha. E tem que fazer na linha já sabendo que tem que puxar mais um lado do que o outro. Aí vocês vão me falar, para isso tem um alinhamento técnico, que coloca no ciborgue e volta o telescópio para o lugar. Não façam isso, tá? Não façam isso. É melhor vocês trocarem todo o sistema, o telescópio e tudo que tem que ser feito. Porque a hora que vocês forem fazer o alinhamento técnico, o técnico que for fazer aquilo, ele apoia enrolamento, entorta tudo que tem lá e ainda danifica o rolamento de vocês. É melhor não fazer isso. É melhor você trocar o telescópio inteiro e o amortecedor ou fazer essa técnica de alinhamento que eu estou falando. Ou você troca, ou nada de ciborgue para voltar no lugar, que aí você vai danificar outras coisas. É muito pior. Tá? É por isso que eu não aconselho o alinhamento técnico. Alinhamento técnico é para forçar hidraulicamente, entortar para o lugar. Aí não compensa não. Vai fazer uma besteira muito grande e estragar outras coisas que já estão boas. Ainda estão boas, né? Então é isso. Ó, pessoal, o volante ficou retinho. Aqui eu estou compensando algumas defeitos de pista, desviando de alguma coisa, mas ó, tá andando. Ficou excelente, ó. Aqui, uma curvinha, tem que pegar linha reta, né? Linha reta. Não tá puxando para lado nenhum, né? Ó, soltei, ó que beleza, ó. Retinho. No caso desse carro aqui, eu tava acertando os dois lados iguais, aí quando ia andar, o volante ficava um pouquinho torto. Aí, do lado esquerdo, eu fechei um pouquinho mais, mas bem pouquinha coisa, tipo meio milímetro a mais do que o lado direito. E ele acertou. Por quê? Porque provavelmente a cambagem de um lado está um pouquinho mais aberta que a de outro. Aí quando você deixa igual os dois lados, ele tende a entortar um pouquinho o volante. Por mais que esteja certo, ele entorta um pouquinho para compensar. Na hora que você, onde a cambagem está um pouco mais aberta, você puxa mais milimetricamente um pouquinho mais, a hora que você vai andar com o carro, ele se ajusta e o volante fica reto. E ele divide os dois espaços, né? E fica um pouquinho fechado dos dois lados. Se você deixar exatamente igual, as cambagens deveriam estar abertas exatamente igual para ele ficar reto. Como uma está um pouquinho mais aberta que a outra, ele exige que um lado você feche, deixe um pouquinho mais fechado que o outro, né? Já que a cambagem está aberta, para não comer o pneu pelo lado de dentro. Aí ficou excelente, o volante levinho, ficou ótimo. Então é isso, sempre tomando cuidado, né? Você tem que entender para fazer isso, né? Não vai tentar deixar alguma coisa solta aí, que isso pode trazer riscos à sua segurança. Então você tem que entender um pouco de mecânica para estar fazendo esse ajuste, para não deixar uma barra de direção solta. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Então não vai
dar uma de fuçador sem entender, porque aí você pode causar um problema de segurança para você. Sempre tomando cuidado, tem que entender de mecânica. Se não entender, levar para uma pessoa que entende, para você não correr riscos, né, à sua segurança, tá? Se vocês gostaram, curtam os vídeos, né? Se inscrevam aí, né? Mas esse tipo de alinhamento não tem erro, ele dá um pouco de trabalho, né? Mas é uma coisa artística, muito bem feita, né? E que não precisa de um equipamento aferido, porque você está vendo a aferição, você está fazendo a aferição, né? E já um eletrônico, apesar de ser muito mais rápido, o aparelho tem que estar aferido. Você nunca vai saber se aquele aparelho está aferido ou não. Depende do dono da oficina, se ele faz periodicamente bem feito as aferições. Já muitas vezes eu mandei alinhar meu carro numa oficina aí que tinha um aparelho, e quando eu chegava eu fazia o teste da linha e ele estava fora, né? Estava fora, então quer dizer, a aparelhagem dele não estava calibrada, ou ele não encaixou a peça direito na roda, que tem que estar perfeitamente encaixado. Qualquer 1 milímetro que você deixa fora, o alinhamento não vai sair certo, não adianta. Não é tão fácil fazer um alinhamento assim, tem que ter uma técnica do cara que está fazendo, não é só a aparelhagem, o cara que está fazendo, que depende muito dele, entendeu? Então é isso, pessoal, até a próxima, e valeu por estar assistindo os vídeos e curtindo eles aí, tá bom?